A paz de Papai Alcha, amados irmãos, né? Paz de Alcha. Hoje é segunda-feira, dia 29, né? De maio de 2023. E a gente está iniciando, né? Mais uma reunião de obreiros. É maravilhoso, né, irmãos? A gente saber que gradativamente a gente tem crescido na palavra e Al tem revelado, mostrado grandes maravilhas dentro da palavra para a igreja, né, irmãos? E a gente sabe a necessidade que a gente está alimentando, porque sabemos que esses que virão a Yahweh, os que estão o quê? Eles estão crescendo na palavra, mas que a necessidade do nosso crescimento na palavra. Por isso que foi colocado o quê? O anjo. O anjo foi colocado na igreja para conduzir a igreja nesse deserto. Por isso que fala que eis que eu coloco meu anjo, né? À vossa frente, observe a sua voz e não seja rebelde. Êxodo 23:20. Então, quando a gente vê essa condição, a gente vê a condição que o anjo foi colocado para conduzir, guiar a igreja e ele é o exemplo, ele é o molde da igreja. Por isso que nós somos o quê? Nós somos o modelo daquele que vem direto de algo. Então, irmãos, quando eu falo assim, hoje o nosso crescimento, a necessidade de nós estarmos crescendo, igual a gente tem falado ali conforme Efésios ali, né, que a gente vê que nós possamos alcançar o pleno conhecimento, o Filho de Yahweh, e a igreja já está chegando nesse entendimento do Filho de Yahweh. Por quê? Por causa do temor a Yahweh, e o temor a Yahweh, o princípio da sabedoria é o temor a Yahweh. E a gente vê a condição hoje da igreja hoje. Obrigado, irmão Marcos. A gente vê hoje a condição da igreja hoje, nessa condição, esse temor, a qual esse temor ele tem que gerar no cada coração, no coração de cada um dos irmãos. E como é que a gente vai gradativamente conhecendo mais e mais, aproximando mais e mais do íntimo de algo? Através da palavra, igual o papai já trouxe, pela mensagem traga do mensageiro, nós crescemos. Então isso é a diferença, é que nos faz aproximar o tempo todo do temor, chegarmos ao pleno conhecimento do Filho de algo. Por quê? Porque ele é a arte do temor, e ele, por ser a arte do temor, que vem na sexta era, que é tirador espírito, a parte dele é tirada, é compartilhado do espírito, e é compartilhado na igreja. Isso é maravilhoso, igual o irmão Bruno já citou, lá quando ele lembrou de Marcha. A gente lembra de Marcha. O que aconteceu? Marcha foi tirado do espírito dele, né? E compartilhado naqueles o quê? Naqueles 72, a qual eles o quê? Eles profetizavam. Eles falavam para o povo, né? Eles falavam para o povo conforme as ordens de Yahweh, mas tudo dentro do concílio de Marcha. Por quê? Porque Marcha ali ele estava o quê? Ele estava conduzindo o povo. Ele estava sendo pesado para Marcha conduzir aquele povo. Então, as coisas de Yahweh é maravilhosa, irmão. As coisas de Yahweh é perfeito. Então, a boa obra que Yahweh começou, ele é de concluir. Por isso que nós somos o quê? São vários membros, né? São vários membros, mas com a mesma inteireza, né? Que é qual? Nós falamos da palavra, da verdade de Yahweh nessa terra. Por isso que nós estamos sendo conduzidos pelo anjo. E a gente vê a mulher Filadélfia, né? A importância dessa mulher Filadélfia. Por que eu falo assim, nós estamos crescendo gradativamente, e a gente vê como que isso é maravilhoso? Porque a gente vê ali domingo, papai falando ali sobre quem? Isabel, né? Isabel ali, que era esposa de quem? De Zacariel. E a gente vê o link que ela o quê? Ela faz conexão com quem? Com a mulher Filadélfia, nos tempos de hoje. E a gente vai ver um pouco dentro da palavra,
grandemente, quanto que a gente está crescendo, e é importante a gente estar ruminando. O irmão já ruminou no domingo, a gente vai ruminando para o quê? Para ficar o quê? Ficar fixado, né? Exatamente, ficar fixado. E a gente o quê? E a gente de forma alguma poder o quê? Esquecer daquilo que ele está sempre falando com a igreja, porque a gente sabe que a importância que quando a gente subir, a nossa ascensão acontecer, a gente quem está no domínio da palavra. Eu falo assim porque quando a gente pega no deserto, a gente pega ali, né? A criança crescia, né? Até os 30 anos, aí a gente vê ali o Espírito. A gente vê o Espírito ali quando adentra o corpo. E a gente vê, foi um preparo. Foi um preparo ali do corpo ali, né? De algo visível ali. E eles trabalhando junto, né? Que os dois ali andavam o quê? Sempre juntos. E a gente vê que esse preparo todo, porque quando a gente vê aquele momento do deserto, é um exemplo, é uma repetição para os dias de hoje. Hoje anda quem? Hoje anda o mensageiro e a igreja, a mulher, a esposa. Está andando junto, por quê? Porque está preparando ela. Então, quando a gente pega a igreja hoje, a mulher está sendo preparada, porque ela está indo o quê? Ela está sendo preparada nesse deserto. Porque quando ela ir, ela vai estar o quê? Ela tem que estar o quê? No domínio da palavra, vai estar no domínio daquilo que foi ensinado. Por isso que é uma responsabilidade tanto para o papai, aquele que porta a mensagem, que é uma responsabilidade muito que vem direto de alto para a igreja, e a igreja uma responsabilidade de nós entendermos quem está falando, que é exatamente aquele que fala por Yahweh. Por isso que a gente vê hoje, irmãos, tudo que papai traz para a igreja, ele traz com muito zelo. A gente vê hoje que tudo que nós estamos aprendendo hoje, cada um dos irmãos da onde que saíram, que foram tomados pela fé, a fé que habita em cada um dos irmãos, que a gente fala, a gente sabe que a palavra quando fala assim, ó, isso o mundo lá fora, por exemplo, não entende. Quando fala assim, a fé vem por ouvir e conhecer a palavra. A fé vem por ouvir e conhecer a palavra de Yahweh. Aí a gente pergunta, eu pergunto assim para os irmãos, então eles têm essa fé? De forma alguma. Porque a fé ela vem por ouvir e conhecer a palavra. Se a palavra ela está sendo esclarecida para o tempo do fim, o livro está sendo deslacrado do tempo do fim pelo anjo, aquele que porta a palavra, aquele que abre os cadeados, então como é que eles estão tendo essa fé? Se eles desprezam essa palavra. Então eles não têm a fé que eles têm é uma fé qual? É uma fé natural, é uma fé deste mundo, e a gente já trouxe, o irmão Bruno já trouxe na ministração, e a gente vê que essa fé que eles estão buscando aí, a gente vê que a fé natural que eles buscam desse mundo, e a gente sabe que o quê? Que hoje, quem é o administrador desse mundo, que está administrando esse mundo? E eles têm essa fé. Então, por isso estão sendo conduzidos ao erro. Estão sendo conduzidos pelo erro. Diferente de Filadélfia, que está sendo movido de verdade pela fé. Cada um dos amados irmãos, cada um das pedrinhas preciosas de onde que saíram, os irmãos também daqui, todos, dão um exemplo de fé. Por quê? Porque fala, mostre tua fé, apresenta tuas obras. Aquele que tem fé, mostra tuas obras. Aí, a forma que os irmãos tomam, a forma que os irmãos veem, aquele que abre mão de pai, mãe, filho, e vem a mim, 10 vezes mais, então de muitas coisas, e ela está olhando tudo isso, irmãos. Então, quando a gente vê como que os irmãos têm abraçado essa palavra, como que os irmãos têm abraçado a palavra da verdade, os irmãos estão entendendo essa verdade, assim como nós entendemos essa verdade. Por que a gente fala nós? Porque a gente foi lá do início, então quem está vindo também está entendendo essa verdade, então por isso estão sendo movidos por essa fé. É uma fé que vem pelo que? Ouvir, conhecer a palavra, está conhecendo o que? A verdade, a palavra revelada. Pelo o quê? Pelo o anjo. E o Espírito compartilhado na vida de cada um dos irmãos.
Por isso que 1 João 4 ele fala o quê? Que esses têm o espírito que vem de algo. Por isso que o quê? Que esses, eles distinguem, eles sabem distinguir o espírito da verdade do erro, mostrando que o espírito da verdade, a qual habita em cada um dos irmãos, que é compartilhado em cada um de nós, que é compartilhado, é que faz nós distinguirmos o que? A verdade da mentira. Aí você vê que o que nós estamos acabando de falar aqui, que o mundo lá fora eles estão o quê? No erro. Por isso que eles não conseguem distinguir, porque não tem um espírito compartilhado neles. Vão ter, quando serem selados, quando serem ali, né? Vão ali dar testemunhos. Vão dar testemunho da benfeitoria da obra que Filadélfia, né? A gente fez. Então, é planos, é a vontade de Al, né, irmãos? É a vontade de Al, assim. Vamos estar invocando, né? Irmão, eu vou ajudar. Você consegue? Vamos lá. Dando isso, né? Gratidão. Assim seja, irmão. Vamos orar no nome de Deus. Vamos orar abaixo para poder sair aqui no áudio, tá? Porque tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Alcha. Papai amado, papai querido, estamos aqui, papai, na tua presença mais um dia, papai. Nos abençoe e nos guarde, nos livre de todo mal, papai. Estamos aqui para te servir, papai. Gratidão, papai, por nos conceder a honra de ser obreiros da tua obra, papai. Gratidão, papai, por capacitar-nos a cada dia mais por fazer a tua obra, papai. E continua nos capacitando, papai, diariamente, papai. Que não venha nós que venha falar, mas sim o teu espírito, papai. Para poder alinhar o teu exército cada dia mais, em nome de Alcha. Nos protege, nos guarde, nos livre do mal, nos livre do homem mau, papai. Restitui, papai, os irmãos que estão adoentados, papai. Estamos nesse corpo fraco, papai. Mas logo, logo, pai, vai vir a força, papai. E teremos a nossa porção do Espírito, papai. Abençoe a vida da nossa amada irmã Márcia, que vai passar por aquela cirurgia, papai. Que tu esteja com ela naquele lugar, papai. Que nada venha acontecer de mal a ela, papai. Cubra com teu sangue, papai, no nome de Jesus. Gratidão por tudo. Abençoe a igreja, papai. A igreja verdadeira, papai. A que reúne, papai, para te adorar, papai, para entender mais a tua palavra, papai. Gratidão, meus irmãos que vieram de longe, papai, para estar aqui, papai, junto do Mestre. E aqueles que ainda não vieram, papai, fortifica-os, papai, para que venha, papai, no nome de Alcha. E que assim seja feita a vontade do papai Alcha. Grato a Alcha, grato a Al, grato a Alcha, grato a Al. Grato a Alcha, grato a Al. E assim seja feita a vontade do Papai Alcha. Assim seja. A paz de Alcha, irmãos. Gratidão, papai, né? Estar aqui. É uma honra fazer parte, né, do corpo de obreiros, né? E Al está nos concedendo essa honra, né? Eu falo para os irmãos, isso é uma grande honra fazer parte, né, da obra de Al, né? É maravilhoso. Vou trazer um ruminar, né? Um leve ruminar aqui para os irmãos, antes de entrar nas pautas. Vamos estar um pouco com a voz. A voz ruim, então eu vou trazer um leve ruminal, ok? Na reunião de ontem, na live, a gente falou um pouco ali de Yohana, né? Yohana, que representa o mensageiro de Filadélfia, correto? E quando a gente pega a mãe de Yohana, que é Isabel,
a gente vê que ela era estéril, né? Faz um link com a figueira estéril. A figueira estéril, que é o quê? Que é Filadélfia, mas logo, logo ela vai dar a luz. O nome de Alcha, né? Vai dar a luz, quando eu falo dar a luz, é dar o seu fruto, né? Assim como deu Ialhana. E quando a gente pega sobre as mulheres estéreis de Ial, né? Você vê que para Ial, irmãos, os irmãos têm que entender que para você ganhar algo de Ial não vai ser fácil, né? A mulher é levada ao deserto, né? Olha só, o espírito foi levado ao deserto, né? Você está vendo que tem que ter uma prova para você falar assim: olha, Ial, eu estou apto a receber o que você quer me dar? Não é só dar. Ial não vai só te dar assim de mão beijada. Você tem que falar com ele: olha, eu estou preparado para poder receber isso. E ele de quê? Ele te prova no deserto, assim como Filadélfia está sendo provada no deserto, né? E algumas outras mulheres estéreis que a gente vai vendo, uma delas é Raquel, né? Que também faz um link com Filadélfia. Por quê? Porque Raquel representa Filadélfia das 4 esposas de Jacó, 2 esposas e 2 concubinas, né? E quando a gente pega Raquel, a gente vê o filho de Raquel. O filho de Raquel é o quê? José e Benjamim, né? Esses são os que representam Filadélfia. Benjamim está onde? Benjamim está nas regiões celestiais, não desceu para o Egito, né? E José veio para cá, né? É uma representação de Micael também. E hoje eu quero entender um pouco, vamos ler um pouco da história de José. Os irmãos vão ver que a história de José é a história do mensageiro de Filadélfia. Cada ponto, a gente vai fazer uma leitura corrida, os irmãos vão ver que cada ponto ali representa. E isso são o quê? Isso são sinais que Ial dá para nós, né? Porque Gedeão, ele pedia muitos sinais. Gedeão era incrédulo? Não, mas queria muitos sinais, assim como nós. Quem não quer sinal? Nós todos queremos sinal. É muito bom quando vem um sinal de Ial para nós. A gente o quê? A gente fica mais forte, assim, nossa, grato a Ial. E isso aqui já é um sinal maravilhoso. Mas Ial ainda faz além disso, ele dá sinais particulares para cada um. Eu sei que cada um que tem um sinal, não tem? Sim. Então vamos ler a história de José, no nome de Alcha. Está em Gênesis 37. Não sei o que eu estou querendo falar. Estava com a varinha na mão aqui. Eu só trouxe a King James. Eu vou ler na King James, meus irmãos podem acompanhar em qualquer outra tradução, tá? Gênesis 37. A gente vai entender um pouco da história, a história de José, né? A história de José. Isso é maravilhoso, irmãos, a gente entender. Os irmãos vão ver quanta semelhança que tem. Os irmãos vão ver que nesse versículo vai ter tanto link que a gente não vai conseguir nem falar todos. Os irmãos vão ver. Então é essa forma que vocês devem estudar. Que forma que eu devo estudar, irmão Saul? Papai trouxe a mensagem lá. Você vai ruminar ela. E você vai forçar sua mente para poder fazer os links corretos, né? E quando você fazer um link, Ial vai te dar um link que você vai trazer os anciões e vai edificar a igreja, né? Porque você vai estar fazendo o seu para casa. E assim acontece com vários irmãos que chegam até os anciões trazendo uma mensagem. Olha, irmão, olha isso que faz link. Muito bem, irmão, vamos levar a igreja? É maravilhoso esse ponto. Então, a igreja também ajuda a gente a construir um ensino, né? Por isso que lá em Cânticos, né, fala assim: se fosses meu irmão, amamentados no seio de minha mãe, né, eu te beijaria e te introduziria na casa da minha mãe, e tu me ensinarias. É o quê? É uma igreja é um só corpo, né, um só corpo, ok? Só tem uma boca, mas um só corpo. O restante do corpo auxilia, né, vamos dizer assim, a cabeça, né? Lembrando de Rebeca, exatamente. A gente lembra ali de Rebeca. Rebeca fez o quê? Rebeca, enquanto Eleazar, né? Ou então Eliezer estava ali, Rebeca fez o quê? Qual foi? Ial falou assim: olha, aquela que der água para você e para os camelos, essa vai ser a escolhida, né? Quer dizer, dá água a você e os camelos, a vocês e o camelo, né? Dá água. Então os irmãos tem que ser o quê? Igual o irmão aqui, pegou rapidinho, já pegou um link assim, maravilhoso, né? Rebeca dando água, né? A Eleazar, então Eliezer, no nome de Alcha. Vamos ler a história aqui de José, rapidinho, Gênesis 37. Diz assim, Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai
Isaque, havia vivido como estrangeiro. Esta, portanto, é a história da família de Jacó. Quando José, seu filho, tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos de ovelhas e cabras com seus irmãos. Cooperava com os filhos de Bila e filho de Zilpa, mulheres de seu pai. Aqui ele já vê um ponto muito importante. Deixa eu pegar meu marcador aqui. A gente vê um ponto muito importante aqui. O que? José era o que? Era um pastor de ovelhas. Ele pastoreava as ovelhas. Aqui faz um link ali com Zacarias 13, que fala assim: a espada, levanta-te contra o meu pastor. Quem que é o pastor aqui? José, que representa Micael. E contra o homem, meu companheiro, né? O homem, meu companheiro. Até minha voz está. O homem, meu companheiro. Então, irmãos, o homem é quem? O homem é Yahvé visível. Então, muitas das vezes, quando ali em Lucas, ele relata assim, ó, quando o filho do homem, quer dizer, o filho do homem é o filho do homem de Zacarias 13. Homem, meu companheiro. São links, irmãos, que essa é a interpretação correta, não tem outra interpretação. Qual que é a outra interpretação? Né? Igual eu vejo os irmãos postando no Facebook ali, a forma que nós reunimos, e vem aqueles ali querendo o quê? Querendo refutar. Né? Eu falo com você, eu estava tanto tempo sem refutar, eu falei assim, não, eu vou ter que dar uma ida ali para fazer um textinho ali, só para... que eu estava muito, vamos dizer assim, enferrujado para isso, né? Só que depois que acaba assim, eu falo assim, ó, não adianta, não vai se converter. Perca de tempo, né? Mas querendo ou não, a gente tenta defender a nossa honra. Porque são a nossa família que está ali. Quando ele está atacando a nossa família. Então nós quer defender ali de qualquer forma. Só que depois que você vai lá, faz um texto enorme, blá blá blá, fica lá 1 hora escrevendo, fala assim, ó, não vai adiantar nada. Mas fizemos nosso papel. Nós nos acovardamos, né? Continuando. Voltando aqui, ó, no pastor do rebanho. Então José era o quê? Ele pastoreava os rebanhos. Faz um link também com Davi. Davi também era pequeno. Sabe na associação dos dois personagens? Aqui fala que José tinha 17 anos. Era pequeno. Davi também era pequeno. Enquanto os irmãos estavam lá no conforto da casa, Davi estava onde? Estava pastoreando as ovelhas, né? E não pensa que de noite ele ia para casa descansar, não. Ele dormia ali, naquele lugar ali, para poder proteger as ovelhas do pai dele. E quando vinha algum inimigo, algum animal ali querer atacar, ele poderia falar assim, não, deixa atacar, né? Não, ele ia ali defender, ele defendia as ovelhas do pai dele. E é isso que o mensageiro de Filadélfia faz conosco, ele nos defende. Por isso que na King James, Daniel 12, fala assim, ó, se levantar-se-á Micael, aquele que protege, aquele que faz o quê? Protege, né? Fazer um link com um pastor. O pastor de ovelha, um pastor, né? Não é um pastor de denominação ali que usa terno e gravata e fica em cima de um púlpito. O intuito de um pastor é cuidar da ovelha, né? Quando no meu passado ali, quando eu vi um pastor, eu achava que um pastor era aquilo, era o quê? Era uma pessoa engravatada que ali no púlpito trazia a palavra. Está totalmente errado aquilo ali. Um pastor tem que o quê? Tem que cuidar da ovelha. Não é só passar a mão na cabeça, não, é dar varada também. Dar varada, por quê? Porque tem muita ovelha rebelde. Você tem que corrigir as ovelhas, né? É educar as ovelhas. Então você vê que, tá vendo a associação dos personagens? Tá vendo a associação de Davi, a associação com José, a associação com o mensageiro de Filadélfia, que ele é o quê? Ele é o cabeça da era de Filadélfia. Então ele é o quê? Ele é o pastor das ovelhas, porque a gente entende que aqui são ovelhas. Conforme a gente leu ali, ali em Lucas, a gente viu o filho pródigo, logo ali tinha a ovelha perdida. Se tinha a ovelha perdida, tinha as 99 que não estavam perdidas. As 99 que não estavam perdidas somos nós. Então tem um pastor cuidando dela. Você está vendo, irmãos? Um pouquinho a gente fala, um tanto de link que a gente faz. Então volta aqui então. Não sai nem do 2 ainda. Vamos no 2, aqui ó, versículo 2. Portanto, esta é a história de José, da família de Jacó. Quando José, seu filho, tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos de ovelhas e cabras com seus irmãos. Cooperava com os filhos de Bila e de Zilpa, mulheres de seu pai. Entretanto, José compartilhava com seu pai sobre a má fama de seus irmãos.
Tá vendo? A fama. A má fama. E lembrando, né? Lembrando. Agora eu quero perguntar, deixa eu ver aqui. Qual, essa mulher aqui, Sardes, representa qual esposa, qual concubina de Jacó, irmã Patrícia? A gente entende aqui, que tem uma esposa e uma concubina. Aqui tem uma concubina, aqui tem uma esposa. Vou te dar a dica: Raquel e Leia. Aqui é uma concubina, aqui é outra concubina. Qual que é essa concubina aqui? Qual que é o nome da esposa da concubina aqui, que representa Sardes? Não está te recordando? Hã? Não? Irmã Iraci. Bila ou Bala? Exatamente. Bila ou Bala? Grave, irmã. Olha aqui, Bila ou Bala? Aqui é Zelpa ou Zilpa. Ok? Essa é a concubina. Essa aqui é serva dessa. E essa aqui é serva dessa. Ok? Bala. Tá? Bala. Bala ou Bila? Você pode escolher para você gravar. Ok? E aqui fala, pastoreava os rebanhos de ovelha e cabras com seus irmãos, cooperava com os filhos de Bila. Primeiro fala os filhos de Bila, tá vendo? Os filhos de Bila, seus irmãos, filho de Bila e de Zilpa, mulher de seu pai. Entretanto, José compartilhava com seu pai, a má fama de seus irmãos. Quais irmãos? Aqueles irmãos que também estavam com ele ali, cuidando das ovelhas, né? Por quê? Porque ele cuidava das ovelhas, vamos dizer assim, no deserto, junto com os filhos de Bila e Zilpa. Entenderam, irmãos? Conseguiram entender a associação? Estava junto com quem? Com o filho de Bila. Com o filho de Bila. E falava para o seu pai a má fama. Faz um link com o mensageiro de Sardes. Tem fama. Está vivo, mas está morto. Aí será que isso é porque está ali? Não, isso é a associação dos textos. E tá vendo? São a associação dos textos. Voltando. Ele falava o quê? Sobre a má fama de seus irmãos, que ele contava do pai dele. Diferente de um personagem que chama Eli, que era sumo sacerdote, que deixava o quê? Os filhos dele a esmo. Esse sendo irmão, esse na condição de irmão, ele fala assim: não, vou ter que contar pro meu pai o que eles fazem. Tá vendo? Vou falar pro meu pai, eles têm uma má fama, ele está pegando desse pano as ovelhas. Ok? Continuando, versículo 3. Versículo 3, vamos lá. Israel amava mais José do que todos os outros filhos. Ele amava. A palavra amava faz um link com Filadélfia. Faz um link. Diz: quem é essa que sobe do deserto apoiada em seu amado? Apoiada em seu amado. Ele é o amado. Ele é o filho amado. Ele é o filho amado. Por isso que fala assim: Israel amava mais a José do que a todos os seus outros filhos. Porque ele era o filho de sua velhice? Não. Ele era o filho fiel e verdadeiro. E ele cuidava das ovelhas do pai dele. Diferente dos outros que não queria cuidar. Queria fazer o quê? Fazer churrasco com o rebanho do pai dele. Queria dissipar. Por quê? Porque quando o pai morresse, tudo que fosse do pai iria passar para o herdeiro. E o primogênito teria porção dobrada. Então José, vendo aquilo, fala assim: eu tenho que cuidar das coisas do meu pai, porque logo as coisas do meu pai vai ser minha, e as coisas do meu pai é meu. Por isso que no filho pródigo, quando o filho mais velho chega lá e fica o quê? Fica nervoso porque o filho pródigo voltou, ele recebeu com uma grande festa, o pai fala assim: meu filho, você está sempre comigo, tudo que é meu é seu. Então José está prezando pelas coisas do pai dele. Entenderam? Continuando. Israel amava mais a José do que a todos os outros filhos, porque José era fiel e verdadeiro. E mandou fazer uma túnica, aqui está adornada. Outras traduções está escrito colorida. As duas
faz sentido. Por quê? Quando fala adornada, a gente lembra das pedrinhas, igual a irmã Adriana falou. Era uma túnica ali, o quê? Sacerdotal. Essa túnica que o pai deu para José é uma representação ali da plenitude do Espírito. É uma representação do quê? Da plenitude do Espírito. Porque o filho, ele era fiel e verdadeiro, e o pai amava mais ele. O pai não amava mais ele porque foi com a cara dele. Não, tinha outros 9 filhos. Não tinha outros 9 filhos? Ial poderia amar qualquer um dos outros 9 filhos, mas ele amava mais pelo o que aquele filho fazia pelo pai. Entendeu? As atitudes dos filhos. Entendeu? A conduta do filho. Aí isso o que? Isso fez com que o pai amasse mais a José do que aos outros irmãos. Porque enquanto José estava cuidando, os outros irmãos estavam dissipando. E isso é uma representação celestial. Enquanto os outros filhos estavam adornando Lúcifer, o filho, Micael, estava acompanhando o pai. Estava ali com o pai. Pode ir lá. Estava indo com o pai, acompanhando o pai. E, inclusive estava na criação, igual está em Provérbios 8. Ok? Mas quando nós voltamos aqui, quando a gente vê aqui, ele fala assim que ele deu para ele uma túnica adornada, então uma túnica colorida. Quando a gente lembra da túnica colorida, a gente fez ontem uma representação do arco da aliança. O arco da aliança tem 7 cores. Quando passa ali pela água, a gente vê 7 cores. Irmãos, é coincidência uma coisa dessa? Por que 7? Por que 7? Porque eu olhava para o arco-íris e eu via 200 cores. Mas não é que tanto de cor aquilo ali. Aí quando você faz uma pesquisa, você vê que tem 7 cores. Por quê? Porque aquilo representa algo. E está representando os 7 espíritos de algo. Então quando fala que o pai, ele deu para... Quando fala que Israel deu para José uma túnica colorida, e aí quando você pega o arco-íris, que tem 7 cores, lembra dos 7 espíritos de algo. Entenderam, irmãos? E somos conduzidos, porque quando o papai falou ontem da colorido, na hora eu pensei do arco-íris, aí eu pesquisei na hora, rapidamente. Mas sabe como uma coisa espontânea? Não é só assim, eu vou pesquisar. Não, é uma coisa assim, deixa eu ver aqui quantas cores que tem. E exatamente 7, representando o espírito. Então esse manto, ou essa túnica, que é dada para José, é uma representação que para o mensageiro de Filadélfia, ele vai ser dado o quê? Já tem, né? Mas agora vai ser retornado, né? A plenitude do Espírito. Por quê? Porque ele cuida dos rebanhos do Pai, de uma forma correta, entendeu? Não dissipa igual os outros. Ele cuida, ele pega a ovelha com carinho. Não pense que ele vai te ligar 24 horas, não. Não é assim que cuida. Ele dá o principal, que é o alimento. Ele dá o principal alimento, ele exorta. Não vai para aquele lado ali não, ali tem um penhasco, você vai cair. Né? Ele pega o cajado e dá uma cajadada na cabeça, de vez em quando dói. E é todos que tomam, não pensa que tem alguém aqui que é privilegiado, não. Porque se fazer coisa errada, toma. Entendeu? E é isso que um pastor tem que fazer. É a história de José. Por isso, ele sendo cuidadoso com as coisas do pai, o pai deu ele o quê? Deu a plenitude para o Espírito. E isso fez o quê? Isso fez com que seus irmãos o odiassem. Por que escolheu esse aí mais novo? Tinha todos os outros, né? Poderia ser tantos outros. Por que escolheu esse mais novo? Porque o mais novo está sempre com o seu pai. Esse é o segredo, né? E por isso, quando a mensagem de Filadélfia hoje vem para BH. Para você ser como ele, você está sempre perto do Pai. Você estando de longe, você até acompanha a mensagem, você entende, mas quando você está perto, é outra coisa, irmãos. A gente vê o crescimento dos irmãos aqui perto. Os irmãos chegam aqui, tem hora que eu falo assim, nossa, como é que esse irmão tá? Aí passa a mão na cabeça, fala assim, nossa, o que eu faço? Só que passa um tempinho, os irmãos vão começando a consertar e daqui a pouco os irmãos estão afiados. A necessidade de ficar perto do pai, porque o pastor ele vai cuidar de você. De longe ele consegue cuidar de você, mas de perto ele cuida de você. Entenderam? Muito bem. E muito bem, né? Versículo 4, continuando aqui, ó. Seus irmãos perceberam que o seu pai amava mais do que todos os outros filhos e o odiavam. E o odiaram, tornando-se tão invejosos que não conseguiram mais lhe fará de maneira amigável.
Tá vendo? Ele ficou tão invejoso, agora você vai representar as coisas celestiais. Vamos representar as coisas celestiais. Vamos lá para Micael. Os irmãos, quando ele recebeu a plenitude do Espírito, os irmãos ficou tão odiando ele tanto que começou, não tinha mais papo com ele. Aí que ele ficou mais isolado ainda. Porque os irmãos não queriam conversar com ele, não queriam conversa com ele. Porque os irmãos estavam querendo adornar Lúcifer para Satanás. E ele não, ele sempre andou com seus pais. E nós, aí eu pergunto aos irmãos, e nós, onde nós estávamos aí? Onde esses irmãos pensam que nós estávamos? Com ele. Nós estamos sofrendo junto. Nós éramos aquele grupo que é o quê? Desprezado. O que acontece hoje na rede social? Nós não bota lá uma mensagem de edificação, a forma que deve fazer, e o que eles fazem? Nos despreza. Totalmente, irmãos. Se os irmãos verem lá, você vê ali, ó. Tem um vídeo lá dos irmãos, nós lá invocando, nós fazendo a ceia, etc. Aí tem lá 15 comentários. Aí você pensa, nossa, 15 comentários. 4 irmãos que é do nosso meio falando, assim seja feita a vontade do Papai Alja, e os outros 11 comentários ali refutando. Aquilo ali é o quê? Odiando nós. Ele nos odeia. Eles nos odeiam. Por quê? Porque Iau quis assim. A mesma coisa que fez com José. Depois que José ele recebeu a túnica, os irmãos ficou o quê? Os irmãos ficou invejosos, irados. Continuando aqui, ó. Versículo 4 de novo, ó. Seus irmãos perceberam que seu pai amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no, tornando-se tão invejosos que não conseguiram mais falar de maneira amigável. Ora, José teve um sonho. Ó o sonhador aí. Ó o sonhador. José teve um sonho e contou aos seus irmãos, que passaram a nutrir ainda mais de raiva dele. Ele ficou ainda com mais raiva. Tudo que ele fazia, fica com mais raiva. É o que nós fazemos hoje. Tudo que nós faz, o povo de fora fica com mais raiva. E olha só pra você ver, quando você passa um vídeo daquele, você vê ninguém, irmãos, que a maioria dos irmãos a maioria das pessoas que refutam a gente, eu tô com essa vara toda, a maioria das pessoas que refutam nós é Ialdin, repara. Não é, irmão Robson? Você não vê ali, Zeus te repreende, etc. Não, a maioria aqueles ali que vai contra nós ali, são os próprios Ialdins, para poder provar isso aqui, ó, os seus irmãos, da mesma pátria, entendeu? Da mesma fé, entre aspas, né? Fala o nome Iau e Iauxa, mas não tem a mesma fé que nós. Mas é ele que nos persegue, é ele que nos odeia, porque os outros, ó, o que os outros pensam? É só mais uma seita, tô nem aí pra eles não, não comenta, faz nada. Agora, os que se dizem Ialdin, não, tá errado isso aí. Ele não faz da mesma forma que nós e critica a gente. Vi um comentário lá dizendo assim, ó, vocês dizem que saiu da Babilônia, mas continuam fazendo parte do pão. Eu falei assim, meu irmão, quem te falou que Babilônia é parte do pão? Quem falou que parte do pão saiu da Babilônia? Abraão partiu o pão, uai, ali existia Babilônia, irmão? Presta atenção. A gente fica nervoso, irmãos. Nós não conseguimos controlar. Eu vejo as coisas dessas, irmão Bruno. Eu não consigo. Entendeu? Nossa, irmão, aí a cabeça vai 1 milhão, vai assim, nossa, eu vou fazer isso, vou falar isso, aquilo. Só que não adianta nada. O desprezo é a melhor forma que a gente faz. Não ficou tão bravo comigo, irmão, tão bravo, que ele pegou e falou um monte de besteira da minha mãe, que não sei o que, não sei o que. Eu falei, meu amado irmão, eu te perdoo. É sim. Você vai, né? Você vai saber isso. Lucas 9, 22. Leia aí, cadê? Lucas 9, 22, que diz assim, ó. Disse-lhe, é necessário que o filho do homem sofra. Ó, o filho do homem. Aqui está falando do homem? Não, porque o homem sofreu no madeiro, mas aqui está falando do filho do homem. É o próprio homem, o próprio Iau visível dizendo, é necessário que o filho do homem, porque senão ele falava assim, é necessário que eu sofra, mas aqui fala, é necessário que o filho do homem sofra muito, e seja rejeitado pelos anciões, chefes e sacerdotes e escribas, e seja morto, e ressuscite no 3º dia, porque a gente lembra dos 2 cordeiros, porque tinha os 2 cordeiros que estavam no corpo ali, né? E ele tem que ser rejeitado. Fazer um link também com aquela passagem, vai assim, ó, que a nossa vida vai ser rápida, né? E que o filho do homem vai ser rejeitado por essa geração. Que geração? A geração da figueira. Ali está falando da geração da figueira, que é essa geração agora. Estamos sendo rejeitados.
E não estamos sendo rejeitados por de fora. Os de fora, ó, tanto faz que tu fez. Estamos sendo rejeitados pelo nosso próprio povo. Assim como o papai Ial visível, que a gente entendeu agora, foi rejeitado. Ele foi rejeitado pelo próprio povo dele. Né? Pode falar, irmão. Não, essa é uma passagem que você falou, que eu vejo desde praticamente todos demais. E se você verificar, quando fala de Alcha, fala que era necessário que sofresse, fosse morto e ressuscitasse. Aí quando fala do dia do filho do homem, fala que é necessário que ele seja rejeitado e sofra muito. Não consta-lhe a morte. Então você vê que fala de duas pessoas diferentes, em situações diferentes, e se reporta a um, e se reporta a outro. A rejeição é um ponto comum. Só que um foi morto. Um foi morto, um foi morto, e o que foi morto livrou o outro de morrer. Isso. Que não vai passar pela morte, ele vai ser só rejeitado, né? Vai ser só rejeitado. Assim como ali no deserto, Marcha, ele bateu na rocha por 2 vezes. A primeira tinha que bater, era necessário bater. A segunda era só falar com a rocha, e ele bateu. Ali é o que? É como se fosse uma rejeição, vamos dizer assim, para os irmãos entenderem. Foi rejeitado de um lado e rejeitado do outro, né? Aí foi rejeitado no Oriente, que é o leste, aprendi, e no Ocidente, que é o oeste, aprendi, tá vendo? Até o ancião, de vez em quando, buga, irmãos, buga. Assim seja. Então vamos voltar aqui, versículo 6, 5, ó. Ora, José teve um sonho e contou aos seus irmãos, que passavam a nutrir ainda mais a raiva sobre ele, né? José lhe havia dito: olha o sonho que eu tive. Pareceu que estávamos atando feixes nos campos. Eis que meu feixe se levantou e ficou de pé. Meu peixe se levantou. Meu feixe, né? Meu peixe se levantou e ficou de pé. Faz um link com Apocalipse, com Daniel 2, né? Se levantar-se-á Micael. Ele se levantou e se colocou de pé. E vossos feixes rodearam e se prostraram diante do meu feixe. Você imagina, o povo já odiava ele. Já era. Aí ele vai lá e coloca um sonho desse ainda. Seus irmãos lhe indagaram: queres acaso governar-nos como rei? Como um rei? Vai governar como rei, porque ele vai receber a herança. Aqui ele pergunta: você quer governar nós como rei? Não queremos que ele reine sobre nós. Aí faz o link essa passagem: não queremos que reine sobre nós. Vou fazer esse link, continuando aqui, ó. Eis que meu feixe se levantou e ficou de pé. Vossos feixes rodearam e prostraram diante do meu feixe. Seus irmãos lhe indagaram: querem acaso governar-nos como rei? Ou dominar-nos como mestre? Porque a gente lembra que o mestre é quem? O Espírito. E o Pai deu o quê? Um manto, uma túnica adornada que representa o Espírito. Então aqui os irmãos falaram o que ele iria ser. Ele iria governar como um rei, que é a herança, e também como mestre, porque ele tem a plenitude do Espírito. Entenderam? E aqui, irmão, fala assim: prostraram, fazendo um link com Filadélfia. Exatamente. Com que os da sinagoga de Satanás. Isso, exatamente. Aqui o irmão Bruno trouxe um adendo muito importante. Aqui o feixe é o quê? Se prostraram, faz um link com Filadélfia, faz assim, ó: forçareus da sinagoga de Satanás, que se afirme e diz não são, que vem e prostra aos teus pés, e reconheça que eu te amo, que é o Filho amado. Entendeu? Reconheça que eu te amo. Por quê? Porque ele é o Filho amado, que representa o José. Entenderam? Alguém me chamou? Não, né? Apocalipse 3:7. Continuando, versículo 9. Não, versículo 8, ó. Seus irmãos lhe indagaram: queres acaso que governarmos como rei, ou dominarmos como mestre? E ele os odiaram ainda mais, por causa dos seus sonhos e de suas intenções. Depois José teve ainda um outro sonho. Ele era muito sonhador, né? José era muito sonhador. Ele ainda teve um outro sonho. E contou deste modo a teus irmãos: tive ainda outro sonho. Dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas. Olha só, 11 estrelas. E 11 estrelas se curvaram diante de
mim. Engraçado, irmãos, que ali em Apocalipse 12 fala da lua, do sol, da lua e de 12 estrelas. E aqui fala que 11 estrelas se curvavam a ele. Interessante, né? Será o que representa as 11 estrelas? Não sei. Agora Ial sabe. Vamos continuar aqui. Depois José ainda teve outro sonho e contou deste modo a seus irmãos: tive ainda outro sonho. Dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Assim que narrou o sonho, seu pai e seus irmãos, assim que narrou o sonho aos seus pais e seus irmãos, o pai repreendeu com essas palavras: que sonho é esse que tiveste? Iríamos todos, então, eu, a mãe e teus irmãos. Eu, a mãe e teus irmãos. Eu, a mãe e... Então quer dizer que as estrelas representam os irmãos. As estrelas representam os irmãos. E são o quê? 12. As 12 tribos de Israel. Entendeu? Apocalipse 7, no Apocalipse 1, ele fala que as estrelas são os anjos. São os anjos. São 144 mil, que foi o desafio Kids. Tá vendo o importante desafio Kids? Tá vendo? Quem são as estrelas? São 144 mil. Então aqui, agora tem interessante, aqui fala 11 estrelas, né? Se prostraram diante dele. Nós vemos que uma tribo é de José. E esse aqui, José, está de pé, carregando o nome de alma, as 11 que se prostram. E o exatamente. De pé, ele é a tribo, né? Ele é o cabeça da tribo. Então as outras tribos se prostram, né? Que representam os irmãos. Essa tribo que está lá em cima também, né, irmão? Não, Benjamim vai se prostrar também. A tribo dele, porque, vamos lá. Olha, presta atenção, José ainda teve outro sonho, e nesse sonho contou aos seus irmãos, tive um sonho, dessa vez o sol quem? Yalcha. A lua é quem? E as 11 estrelas se curvavam diante de mim, ok? Nós entendemos que as estrelas, 144 mil, que sai de 12 tribos, entendemos que a lua é Micael e o sol é Yalcha, ok? Aí fala assim, assim que narrou o sonho, seu pai e seus irmãos, o pai repreendeu com essas palavras: que sonho foi esse que tivesse? Iríamos todos, então, eu, a mãe e teus irmãos, e cada um deles prostrar-nos rosto em terra diante da tua presença? Então os irmãos ali representam os 144 mil. E José eram 11 que estavam se prostrando. Não era 12 porque José era um deles. Entendeu? Não era 12 porque José era um deles. Então tinha outro que? Restaram outros 12. Os outros 11. Que eram 12. Restaram os outros 11. Entenderam? Sim. Então, os outros dessa representação dessa tribo que é de José. Que é essa tribo de José. Só que nós também nos prostramos, né? É uma revelação só do irmão, do personagem que é José. Então, assim, a lua, o sol, a lua e as estrelas se prostraram diante dele. E é isso quando ele é o quê? Quando ele adentra o corpo de Ial. Entendeu? A arca. Aí ele se torna o quê? Ele se torna Ial. E todos têm que se prostrar diante dele. Inclusive o sol, que é Yalcha, inclusive Micael, inclusive nós, que somos 144 mil. E nós dizemos, adorável somente Yalcha. A tribo de José, Filadélfia, representa qual tribo? A tribo de José? Pergunta, irmão, qual tribo que representa a Filadélfia? Filadélfia representa qual tribo, irmãos? Hã? Agora, lê a bênção do 45? Do 49. 49. Gênesis 49. Lembrando quando fala assim, a gente está falando de José. Irmão, nossa, que confusão. É José ou Ialda? São histórias, os irmãos têm que ser espertos para poder captar as coisas, né? A gente, cada momento, vai representar um personagem. Mas a gente já entendeu que Filadélfia, ela representa quem? Representa Ialda. Só que também representa José nesse contexto aqui. Os irmãos têm que ser maduros nesse ponto, né? Vamos dizer assim, quando a gente fala dos filhos de Israel, ela representa José. Por quê? Filho de Raquel. Fala alto.
Filho de Raquel, então é José, ok? Mas na representação das 12 tribos, que foram, vamos dizer assim, divididas, foram 10 para um lado e 2 para a outra. Né? Aí ele está olhando a celestial. Aí 2 que foi para um lado foi Ialda e Benjamim, e as outras 10 ficaram no reino do norte, entenderam? Agora vamos lá, aonde, irmão? Gênesis 49. Oi. Pode. Essa passagem que você leu aqui, onde fala que o peixe dele se levantou, né? Aham. Você perguntou se ele queria reinar. Ah. Uma passagem de 1 Reis 11. Que lê para mim. 17 fala assim: quanto a ti, eu mesmo te levantarei e farei reinar sobre tudo o que teu coração desejar, e serás rei sobre Israel. Mas tá falando com quem? Eu coloquei essa. Primeira Reis. Né, José, que fala que o peixe dele se levantou. Aham. Quando eles perguntam se ele quer reinar, aí fazendo com essa passagem. Faz. Mas mas esse primeiro rei está falando com qual personagem? Qual rei que é esse? Qual rei que é esse? Mas no contexto da história. É. Eu acho que esse aqui. Eu acho que esse aqui é o de Davi, não? Davi? É, de Davi. Depois não vou pesquisar. A gente tem que lembrar qual rei que é, entendeu? Mas pelo contexto sim aparenta fazer o link. Mas a gente vai pesquisar qual rei que representa, entendeu? A gente vai ler. Mas se realmente é um link muito bom. Oi. Posso fazer uma pergunta? Pode. Viu? Viu? Assim, a gente está entendendo que ele contava os sonhos, José contava os sonhos. Contava os sonhos. Não dá para entender que papai, Micael, está contando os sonhos aqui nessa terra, nesse tempo, e esses que são... Com certeza, né? é isso Dá pra mesmo. dizer que uma Isso aqui, que nós não conhecíamos, isso que é o sonho. Olha o sonho aqui. Olha o sonho aqui, isso que é o sonho. Qual é o sonho? É o sonho que Micael, ele é o herdeiro de tudo. Esse é o sonho aqui. Isso, é exatamente isso, irmão. Por quê? A palavra, ela aponta para quem? Ela aponta para o herdeiro. Se você pegar a palavra do começo ao fim, ela vai apontar para o herdeiro do começo ao fim. Esse é o sonho. Entendeu? Esse é o sonho. Aí que tá. Aí José, ele vai lá, a gente vai ler, não sei se vai dar tempo, já tem 1 hora de ministração, não sabe nem do versículo 5. José, ele interpretou o sonho de quem? O faraó. Ele interpretou o sonho do faraó. Quando os outros magos do Egito não conseguiu interpretar o sonho de faraó. E ele conseguiu interpretar o sonho de faraó. O sonho, quando a gente pega desse sonho aqui, é exatamente isso. É essa coisa que a gente estuda hoje. Pode falar. Quando você pega Salmo 126, fala: quando o mestre trouxe novamente restauração a Sião, nós sentimos como num sonho. No sonho. Porque é aquela condição que... Eu acho que Nayal Shalom está melhor ainda, quer ver? Ó? Nayal Shalom está melhor ainda. Ó. Vivendo dentro do sonho que José anunciou para os seus irmãos. E é um sonho dele, porque a gente vê, ó, exatamente, vai acontecer. Ele está contando. Quem está abraçando a fé vai vivenciar. 125 o quê? 126, Salmo 126, 1. Quando Ial fez voltar os exilados de Sião, ficamos como os que sonham. Esse é o sonho. A palavra é o sonho. Porque quando José, olha só, ele falou esse sonho, ó, eu vi o sol, a lua e as estrelas se prostrar diante de mim, a gente sabe que adorar é somente um. Quem? Ial. Então é o sonho do herdeiro adentrar dentro da arca. Esse é o sonho dele. Quando eu falo o sonho dele assim, é o que a palavra nos revela. Qual que é o maior segredo da palavra? É revelar o segredo. Inclusive em Efésios 4 fala assim, Efésios 4 isso. Fala que... É isso. Qual que é? Efésios fala o quê? Efésios 4, até que todos chegam ao pleno conhecimento de quem que é o filho de Ial. Filho de Ial. E quem que é o filho de Ial? É o herdeiro. Aquele que vai herdar a condição de quem? A condição de Ial. Aí o sol, a lua e as estrelas se prostram diante dele. É o que a palavra nos aponta, é isso. Então o sonho ali de José é o que é uma realização do sonho de Micael. As coisas que acontecem, as coisas que vão acontecer com Micael. E isso aqui é o sonho. Olha o sonho.
Por isso que é somente ele que interpreta. Por isso que ele é o intérprete. Porque é o sonho o quê? O sonho dele. Entenderam? E muito bom, irmão. Exatamente isso. Ok? A gente ia lá em Gênesis 49. Lembrando que Filadélfia é o quê? É Ialda, né? Aí na bênção em que Israel deu a Ialda, diz assim, ó, Ialda, teus irmãos te louvarão, tua mão estará sobre a cerviz dos teus inimigos, e todos os filhos de teu pai se curvarão diante de ti. Tá vendo? Todos os filhos de teu pai se curvarão diante de ti. A mesma coisa do sonho de José, que o sol e a lua e as estrelas se curvavam diante dele. E o pai, ele traz a interpretação, fala assim, ó, você está dizendo que eu, sua mãe e seus irmãos vão prostrar? Porque ali ele falou de sol, de lua, de estrelas. Por que ele interpreta assim, ó, você está falando que eu, sua mãe e seus irmãos vão prostrar diante de você? É porque ele entendeu que aquele ali era um sonho de Ial para José. Entendeu? E aí quando a gente vê a lua se prostrando, ó, Ial se prostrando, porque ele se prostra alguém superior a ele, a Ial. Entenderam? Continuando então, ó, vamos voltar lá. Gênesis 37. 37, 11. Ó, 37, 11, ó. No mesmo instante, seus irmãos arderam em ciúmes dele. Seu pai, contudo, passou a refletir sobre o que ouvira. O pai dele refletiu. Não ficou com ciúme, não irou. Ele falou assim, ó, peraí, deixa eu pensar aqui. Tem alguma coisa. Por quê? Porque ele é meu filho mais amado. Tem alguma coisa. Aí, vou pular essa parte aqui, mas vou explicar para os irmãos, porque senão a gente vai ler muita coisa. Aí, José, ele é o quê? Ele é vendido para os seus irmãos. É uma representação do que aconteceu no templo, de quando nós voltamos. Nós viemos nessa terra. Fazemos ali, ele adentrou o corpo de Ial visível, junto, né? Ali estava a alma, o corpo e o espírito, na imersão. E ele começou a fazer o ministério. E nós, aqui ó, nós, estávamos ao redor dele como um exército. Quando ele dava uma ordem, nós executava, ok? E aí se completou a missão. Aí papai Ial, que a gente entendeu agora que é o cordeiro, foi morto, foi sacrificado por nós. E aí, quando ele foi morto, a alma dele voltou para a luz inacessível. E o espírito foi o quê? Até o inferno. Primeiramente ele foi até o inferno, ok? E pregou para aqueles. Né? Ah, irmão Chau, por que ele foi para o inferno? Porque todos tinham que ouvir a palavra, porque senão no tono branco fala assim, mas peraí, eu não ouvi, onde que estava essa palavra? Então todos têm que ouvir, então todos ouvirão a palavra de Ial, entenderam? Então ele foi primeiro no inferno, ninguém se converteu, aí ele foi para o seio de Abraão, aí o seio de Abraão aceitou a mensagem, aí ele levou o cativo de cativeiro e voltou no corpo de papai Ial visível, e o corpo foi ressuscitado, porque ele é o espírito que dá a vida. E aí nós ficamos um tempo nessa terra, e depois ele foi ascendido ao céu. Chegou no céu, quando ele foi ascendido no céu, ali nós ficamos por 10 dias, né? É uma representação ali da tribulação de São Paulo, que foi por 10 dias. Nesses 10 dias, tramaram contra nós, e veio o antimachia, e o quê? E adentraram o templo. Só que eles armaram isso com os irmãos, né? Não foi só ele, foi só o antimachia. Os irmãos, é uma representação aqui que ele foi vendido. Ele foi vendido pelos irmãos, né? Ele foi vendido pelos irmãos. Então, os irmãos venderam ele. Então, o antimachia entra no templo, pega ele ali quando queria lançar ele aonde? No Sheol. Aí vem a mão de Ial e tira e faz o quê? Dá o livramento. Salmos 18. E esse aqui é a parte que fala assim que os irmãos venderam para onde? Para o Egito. E aí nós viemos na onde? Para onde? Para a terra, ok? Que é o Egito. Lembrando da besta que sai da terra, ok? A besta sai da terra. Agora a gente vai aqui Aí contei a história toda aqui, né? Até nós vir cá, nós chegou aqui. Aí ficamos em Pentecoste, adentrando os corpos. Um por um, nós ia ali, aqueles que não aceitavam a mensagem, nós saímos. Aquele que entristecia o espírito, nós saímos dele. Aqueles que eram fiel até a morte, quando ele morria, nós ficávamos até o corpo morrer. O corpo morreu, nós ia para outro. Assim foi arduamente, ok?
E aí, deixa eu pegar aqui qual que é a passagem. Aí a gente vai lá para o versículo 39. Capítulo 39, quer dizer, perdão. Capítulo 39. Capítulo 39. Aí, quando eles estavam em espírito, a gente pediu a Ial justiça, né? Vós que está à procura de justiça, vós que buscais a Ial, olhai para a rocha que fosse talhado, né? Olhai para Sara, sua mãe, Abraão, teu pai, etc. E Ial nos deu o quê? Um corpo. Ial nos deu um corpo, ok? E aí, o mensageiro de Filadélfia, ele ganhou um corpo, ok? E aí ele ganhou um corpo. Aí, quando ele ganhou o corpo, ele estava na onde? Ele estava no Egito, que é a terra, né? Aí se cumpre essa palavra aqui, ó. Capítulo 39. José fora, portanto, levado ao Egito, onde os ismaelitas venderam a um egípcio chamado Potifar, chamado Potifar, um oficial que era capitão da guarda do palácio. Ora, o mestre estava com José, em tudo teve êxito. O mestre estava com José, e tudo teve êxito, mesmo no Egito. E passou a morar na casa do mestre egípcio. Será que casa que é essa aqui, hein, irmãos? Morou na casa de quem? Do servo egípcio. O mestre egípcio, né, percebeu que Ial amparava José e o abençoava em tudo que realizava. Dessa maneira, José ganhou simpatia do seu dono, que promoveu o seu ajudante pessoal como administrador de seus bens. Potifar deixou seus cuidados da sua própria casa e lhe confiou tudo o que possuía. A partir desse momento em que ele passou a administrar a casa de Potifar, todos os seus bens, o mestre abençoou toda a casa do egípcio, em consideração a José. Ele abençoou o quê? Ele abençoou a casa do egípcio. Nossa, mas o egípcio não adorava outros deuses? Mas por causa de José, Ial abençoou tudo do egípcio. Você está vendo a necessidade da gente orar pelos nossos familiares? Por mais ele estar na denominação, etc. Mas nós orando pelos nossos familiares, Ial vai abençoar eles por nós. Entenderam? A partir desse momento em que ele passou a administrar a casa de Potifar, todos os seus bens, o mestre abençoou toda a casa do egípcio, em consideração a José. A bênção de Ial alcançou tudo que ele possuía em casa e em campos. Então entregou nas mãos de José tudo o que tinha, e com ele não se preocupou mais com nada, a não ser com a comida que tomava. José era um homem de belo porte e tinha um rosto muito bonito. Algum tempo depois, a mulher do mestre começou a cobiçar José. A mulher, quem será essa mulher? No entanto, ele se recusou e afirmou a mulher do seu mestre, estando eu aqui, meu mestre não se preocupa com o que passa na casa, me confiou tudo que pertence. Ele mesmo não exerce nessa casa mais autoridade do que eu. Portanto, nada me negou, a não ser você, pois é esposa dele. Sendo assim, como poderia eu cometer algo tão perverso para com o mestre e pecar contra Ial? Porém, todos os dias ela insistia com que ele se deitava com ela. Mas José recusava e fazia o possível para manter longe da sua presença. Sabe qual que é a representação disso? A representação de quando o mensageiro de Filadélfia estava nas denominações. Entenderam? Estava nas denominações. Ele não se contaminava com as mulheres. Mesmo estando lá, Ial abençoava em tudo. E ele não se contaminava com as mulheres. Ele não se contaminou. Ele falou assim, não, eu não quero me contaminar. Ele não aceitava dízimo. Ele era fiel em todas as coisas. É essa a interpretação correta. Ele ajudava. Ele não queria estar lá no mais alto. Ele queria ir para a favela, ajudar os mais necessitados. Essa é a representação que a mulher de Potifar queria ter algo com ele, queria o quê? Se prostituir.
A prostituta queria se prostituir com ele. E ele falou assim, não vou me prostituir não. Eu vou fazer uma coisa dessa, vou pecar contra Ial. Então essa história de José é exatamente o que aconteceu com o mensageiro de Filadélfia. Do início ao fim, você está vendo? Queria corromper ele. Também é uma representação do falso profeta. Que ele era o quê? Ele era eunuco. Potifar, ele era eunuco. Ele não tinha relação com a mulher dele. É uma representação o quê? Do falso profeta, ok? Quando a gente fala falso profeta, a gente sabe que a Thalia, que é uma representação de Sardes, saiu da onde? A Thalia saiu de Tiatira. Então, o nosso mensageiro por um tempo ficou nas denominações, mas não se prostituiu com ela. A gente lembra de Samial. Quando Samial estava, quando ele era pequeno, Ial falava com Samial, mas ele estava debaixo da tutela de Eli. Mas quem falava ali não era o administrador infiel, era Ial. Entenderam? Continuando lendo aqui, ó. Versículo 9, ó. Ele mesmo não exerce nessa casa, ele mesmo não exerce nessa casa mais autoridade do que eu. Portanto, nada me negou, a não ser você, pois é a esposa dele. Sendo assim, como eu poderia cometer algo tão perverso contra meu mestre e pecar contra Ial? Porém, todos os dias ela insistia que ele se deitasse com ela, mas José recusava, a fim e fazia o possível para se manter longe da presença dela. Ora, certo dia José veio à casa para fazer o serviço, não havia na casa nenhum dos domésticos. A mulher agarrou pelo manto e voltou a apelar: vem, deite comigo. Contudo, ele fugiu da casa apressadamente, deixando o manto preso na mão da mulher. Assim que deu conta da fuga agonizante de José, ele havia segurado. Assim que se deu conta de que na fuga agoniante de José, ela havia segurado seu manto consigo, a mulher de Potifar chamou os criados e lhe alegou: vede, meu marido nos trouxe um hebreu. Para nos insultar. Ele invadiu minha casa e tentou abusar de mim, etc. Aí ali a mulher fez uma coisinha ali, falando assim que ele queria, etc, etc, etc. Mas isso tudo foi vontade de Ial, para que ele fosse para onde? Para a prisão. Porque na prisão, ele estando na prisão, ele iria ser restituído. Entendeu? Ali na prisão, ele ia fazer o quê? Ele ia trazer a interpretação dos sonhos. Entendeu? Vocês estão entendendo a história, como é que está acontecendo de José com a história do mensageiro de Filadélfia? E não tem como falar que não é isso? Eu já comentou que ele recebia acusações quando ele estava lá, levaram ele perante o povo lá, quando estava na denominação. E acontecendo que ela juntou, fez acusações. Fez acusações, exatamente. Pelo que ele não fez. É que o papai passou nas denominações, entendeu? Ele foi acusado por fazer coisas que não tinha feito. É a mesma coisa da história de José, ok? Aí pega o versículo 40, só mais um pouquinho, viu, irmãos? Versículo 40. Passando um tempo depois desse acontecimento, o copeiro do rei no Egito e seu padeiro praticaram um ato de ofensa ao seu mestre. Faraó irou-se contra os dois oficiais, chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou que fossem presos na casa do capitão da guarda, na mesma prisão que José se encontrava. Então o capitão da guarda, aí eu vou traduzir que é muita coisa. Aí ele foi preso, José foi preso, aí teve dois ali, o copeiro e o padeiro. Aí o copeiro e o padeiro, eles teve sonhos, né? Um sonhou que estava pegando o vinho, né? Pegando a uva ali da parreira e espremendo direto do copo do rei. E o outro sonhou, o padeiro sonhou que tinha um cesto de pão e as aves do céu o quê? Comia. E aí José deu a interpretação. E esses dois copeiros representam dois personagens. Que representa, o copeiro representa quem? E o padeiro? Ok. Aí para Gabriel, vamos dizer assim, para o copeiro, ele fala: ó, você vai ser restituído, né? Você vai servir o rei. Aí o padeiro falou: opa, foi uma coisa favorável. Eu vou procurar saber também, né? E eu? Aí falou: não, você vai passar, você, né? Etc. Aí passou um tempo, aí Faraó teve um sonho. Aí Faraó sonhou o quê? Sonhou as vacas gordas e as vacas magras. Faraó sonhou o quê? O livro de Revelação, Apocalipse. Porque em Apocalipse que fala da tribulação, não é?
Apocalipse fala do tempo de vacas gordas e do tempo de vacas magras. E aí, ninguém conseguia interpretar. Veio vários magos, veio vários ali do Egito ali, ninguém conseguiu. E aí o copeiro lembrou, né? Tem um lá na prisão que ele interpretou o meu sonho, né? Aí disse assim, traga, e aconteceu tudo. Ele falou para mim que eu ia ser restituído da minha função. E eu estou aqui restituído da minha função. Aí o faraó falou assim, traga ele aqui. Aí levou José lá. José chegou lá, se apresentou. Aí quando ele foi fazer a sentença, quando ele foi introduzir, ele falou assim, se Ial me der entender o sonho, eu trago a você, né? E aí ele sonhou com o tempo das vacas gordas e vacas magras. E aí trouxe toda a interpretação para ele ali. E o Espírito tocou e falou assim, essa é a interpretação correta. Por quê? Porque poderia falar qualquer baboseira ali. Mas se não tivesse o toque assim, falando assim, isso é a verdade, é igual a mensagem nossa hoje. Papai traz a mensagem. Aí a mensagem, ela toca na gente. Ela toca. Por isso que a gente fica extravagante, batendo palmo. Por quê? Porque a mensagem toca. É o que aconteceu com o faraó quando foi interpretado o sonho dele. Entenderam? Ele aconteceu. O sonho foi assim, o Espírito falou com ele assim, realmente é essa que é a verdade. E aí ele fica muito feliz. Ele fala assim, nossa, é essa que é a verdade. Quem poderia governar o Egito? Então, aí ele fala assim, você tem que juntar o trigo, né, colher durante 7 anos, para quando vier o tempo das vacas magras, poder sanar ali a falta que vai ter no tempo das vacas magras, né? E aí, estou fazendo um resumão, os irmãos estão entendendo? Ou estou indo muito rápido? Porque os irmãos já sabem da história, né? Só estou tentando, lembrando os irmãos. Aí chega um ponto ali, que ele falou assim, aí o faraó fala assim, quem deve fazer isso? Quem tem mais capacidade de tomar conta de fazer isso tudo, de ser governador, a não ser ele que desvendou, que trouxe o entendimento do sonho. Aí o faraó sobreexaltou José, entendeu? Aí, vamos lá nessa parte? Essa parte é boa da gente ler. Você quer meu café? Aqui? Só molhar. Tá ficando seco já. 40 o quê, irmãos? 41:37. Vamos lá. Contraponto com o antimachia, que a mulher prostituta agarra ele e ele não escapa, ele aceita. Ele aceita, exatamente. Exatamente, ele aceita. 40 o quê? 41:37? Aqui, vamos pegar no versículo aqui, só para rapidinho, Versículo 31. Aqui ele trazendo a interpretação, Aí no versículo 31 ele fala assim, a fome se abaterá depois dos bons anos, será tão severa que o tempo de abundância não será mais lembrado sobre a terra. O sonho veio a Faraó 2 vezes, para deixar claro que Ial já decidiu que vai agir. Quer dizer, 2 vezes. Lembra de 2 vezes é muito. Tem que ter 2 vezes para poder provar que é aquilo ali que vai acontecer, né? O sonho veio até Faraó por 2 vezes, para deixar bem claro que Ial já decidiu por agir assim. E se apressa em realizar o que determinou. E concluiu José, agora, portanto, o que Faraó escolhe um homem inteligente e sábio e que estabeleça sobre toda a terra do Egito. Que o Faraó haja e institua funcionários supervisores na terra para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os próximos 7 anos de fartura. Eles deverão reunir todos os víveres que puderem desses bons anos, que virão a acumular estoques de trigo, sob o controle do faraó, seus armazenados na cidade. Esse estoque servirá de reserva especial para 7 anos de fome, que se abaterá sobre o Egito, a fim de que a terra não seja aniquilada e o povo não morra de fome. A palavra e o plano de José agradaram o faraó e todos os sábios e conselheiros. Portanto, o faraó proclamou diante a sua corte e oficiais: encontraremos um homem como este,
em que esteja o espírito de Ial, encontraremos um homem como esse, que esteja o espírito de Ial. Por que o espírito de Ial estava nele? Porque ele ganhou a túnica adornada do pai dele lá no começo. Entendeu? Pode falar. E o interessante é o que o papai sempre traz para nós, que é Ial que nos revela. E essa era a característica de José. Quando você pega aqui, ó, só ler. Pode ler. Gênesis 41:15. Essa é a característica do mensageiro de Filadélfia. Porque naquele momento, o faraó apresentou para ele o sonho, que é a condição que o irmão falou, sobre o Apocalipse. Porque ali fala que Ial revelou para Ialcha e Ialcha revelou para o seu anjo, que é uma representação do mensageiro que vem na terra. E ali ele desvenda o sonho, que é o Apocalipse. E aqui, ó, fala assim, ó, Gênesis 41:15. Então Faraó dirigiu a palavra a José e declarou: eu tive sonhos que ninguém consegue interpretar. Entretanto, ouvi dizer de ti que quando ouves qualquer sonho, pode decifrá-lo. Contudo, José disse ao Faraó: quem sou eu? É Ial quem dará ao Faraó uma resposta favorável. Exatamente. Por quê? Porque o mensageiro ele não fala por si só, ele fala por Ial, ele fala por Ial. É Ial que traz. Por isso que toda mensagem, às vezes ele está com às vezes papai ele está com uma revelação assim, voltando trisque para trazer, ele não traz enquanto o Espírito não fala com ele. E esse que é o temor de Ial. Falar na hora certa, falar na hora que os irmãos estiverem preparados. Por quê? Dependendo de uma mensagem que fala, até mata a fé de muitos irmãos, porque tem muitos irmãos que ainda nem exigem aqui ainda. Infelizmente tem que falar. Então, Ial espera o momento certo de falar. Então, enquanto Ial não dá o aval, o mensageiro não fala. Ok? Continuando então aqui, ó. Portanto, Faraó proclamou diante a sua corte oficiais: encontraremos um homem como este, a quem esteja o espírito de Ial? Então Faraó declarou a José, Faraó declarou a José: visto que Ial te fez saber de tudo, visto que Ial te fez saber de tudo, Apocalipse 1, revelação de Ialcha o Machia, e que Ial concedeu ao teu servo e enviou o teu anjo para testar isso tudo. Você está vendo? A revelação de Ial, fazendo o link aqui, ó. Então Faraó disse: visto que Ial te fez saber de tudo, não há ninguém tão que é as palavras aí? Isso, traduz para mim, ajuda aí, irmão. E sábio como tu em nossas terras. Tu serás o administrador do meu palácio, e todo o meu povo se conformará às tuas ordens. Só o trono te procederei. Só o trono te procederei. Faraó disse a José: vê, e eu te estabeleço sobre toda a terra do Egito. Faraó tirou do dedo seu anel de selo, e colocou no dedo de José. Apocalipse 7. Viu um anjo subir do Oriente, continha o selo do Ial vivo. Olha o anel de selo aí que foi dado. Tá vendo? Irmãos, é muita palavra brincando. Não tem como falar assim, não é isso não. Olha aqui, ó. E o Faraó tirou do dedo o seu anel selo, selo. Aí faz o link com o filho pródigo. Quando o filho pródigo volta, ele faz o quê? Ele dá um anel pro filho, entendeu? Minha família, dá anel pro filho. Faraó tirou do dedo seu anel selo e colocou no dedo de José. Mandou-se vestir com linho fino. Mandou-se vestir com linho fino. Mandou-se vestir com linho fino e colocou uma corrente de ouro fino em volta do seu pescoço. Também o convidou para subir em sua carruagem real. Sabe o que é, irmãos? Ele sobe no querubim que era do pai dele. Entendeu? Que é o que? Gabriel, dedo do corpo de Lúcifer. A sua carruagem real.
Ó, também o convidou a subir em sua segunda carruagem real. Em sua segunda. Em sua segunda. Por quê? Porque a primeira era Lúcifer. Segunda é Gabriel dentro de Lúcifer. Entendeu? A sua segunda. Nossa, irmão, é muito tremendo. Nossa. Tendo à frente os Arutos e o Império. Vai traduzindo para mim, irmãos. Traduzindo. Império que ia brandando. Aí falam umas coisas aqui que eu não entendo. Inclinai-vos. Assim José foi empossado no comando de toda a terra do Egito. Aí, aqui ó. E acrescentou ainda o faraó: eu sou o faraó, mas sem tua permissão ninguém erguerá a mão ou pé para dar um passo em toda a terra do Egito. E o faraó impôs a José um outro nome. E o faraó impôs a José um outro nome. Que nome? Ial. Ele deu um outro nome para ele. Não é que esse nome aqui não. É o nome de Ial. Ó, lhe deu por mulher, aí ele deu uma esposa para ele. Lhe deu uma esposa para ele aqui, ó. Ó, depois que honrou ele, lhe deu uma esposa para ele, ó. As duas faces da esposa aqui, ó. E tudo no Egito. Lembrando que nós estamos no Egito desde Pentecostes. Vocês lembram, né? E essa mulher que José ganhou, ela é do Egito, que representa a terra. Entenderam? Quem vencer Golias. Quem vencer Golias também exatamente. Uma mulher. Exatamente. O irmão lembrou a filha muito. Do rei. A filha do rei. Aí faz um link com Salmos 45, né? Entre as suas as amadas está a filha do rei, ok? Pode, irmão, porque eu tô cansado, a garganta tá quase saindo pra fora aqui. Fala um pouquinho. Aí eu estou vendo que o significado nesse nome significa Ial fala, Ial vive, revelador de segredos, salvador do mundo. Fala mais alto aí. O significado de nome Zafanete Pené, que o faraó deu para José, é isso. Fala bem alto. Ial vive, Ial revelador de segredos, salvador do mundo. Olha só pra você ver, irmãos. Ó, vai, fala um aí. Fala aí. Vai falando em sequência. Ele é o quê? Ele é a palavra de Ial. Ial vive. Aí vem as duas testemunhas, volta pro céu assim, ó. Ele vive. É revelador de segredos. Ele é o revelador, ele é o que sonhador, entendeu? E fala por Ial. Ele é salvador do mundo. Olha o salvador do mundo aí. Ó, irmãos, a mensagem não foi nem um pouco preparada. Aqui, ó, não foi nem um pouco preparada essa mensagem. Eu tava agoniado vendo o irmão aqui rocando. No domingo lá, o papai saiu. Aí o cara. Exatamente. Algum domingo pra trás aí, papai saiu ali da casa do irmão Isarino. Aí veio um bebum. E aí gritou assim. Mas ele falou que era. Viu? Aí ele falou assim, ó o salvador do mundo aí. E realmente ele é, irmão. Ele é. Satanás está tremendo. Ele até manda falar assim, vai lá e fala para ele. Por quê? Porque quando Gedeão pedia sinais, o sinal que ele derrotaria os Midian ali veio da boca dos inimigos. Entendeu? Você lembra dos demônios? Falava assim, esse aí é o filho de Ial. Aí ele conjurava os demônios falando assim, não fala. Não fala, exatamente, fala, entendeu? É os demônios, porque eles sabem quem que é. Eles sabem quem que é. Eles sabem que o tempo dele está acabando. Eles sabem. Por isso que na palavra do administrador infiel, ele fala assim, sabendo que lhe resta pouco tempo, ele começou a negociar. Pode falar, irmão Ronaldo. Essa condição do mundo falou que por isso que ele investe, aí foi lembrar que o Paulo chegou na cidade, aí tinha um mulher lá que os perseguiram com ele, Aí quando Paulo entrou na cidade, ela começou a falar deles, né? Aí, Paulo é isso, Paulo é aquilo, Paulo não favorável, mas ela conheceu Paulo. Aí Paulo conjurou aquele espírito que estava nela, saiu. Exatamente. Dele, né? Aí ficou
conduziu Paulo e Silas, se eu não me engano, né? Silas conduziu perante ele lá, para ser julgado por causa disso, que Pedro era contra ele. Exatamente. O demônio fala na boca desse cara, reconhece, porque ele Nós sabe. todos se repetindo. Tudo se repetindo. Tá vendo? Exatamente tudo se repete, irmãos. É. O Gadareno, é quando chega lá, o cara já fala assim, ó, você já vem aqui nos atormentar? Né? Antes do tempo. Então, irmãos, vocês veem que é maravilhosa a mensagem. A gente pegou aqui, você tá vendo? A gente pegou aqui um pontinho só para contar um pouco da história do papai. O que ele passou. É a mesma coisa desde o princípio. Quando ele era pequeno, ó, nós começamos contando a história dele quando ele tinha 17 anos. Quando ele tinha 17 anos, ele era pastor de ovelha. Foi crescendo, passou por muita coisa. Aí nós explicamos qual que é as condições que ele passou na terra e etc. Até chegar no momento aqui que ele foi restituir, que ele não foi restituir não, que o faraó deu para ele até um novo nome. Aí pega o significado do nome. Você vê tudo, irmãos. Tudo linkando, tudo encaixando. Vamos só isso mais um pouquinho aqui. Ó. Faraó impôs a José o nome, aí o nome, né? Ial visível. Ele deu por mulher uma esposa. Olha só que maravilhoso, irmão. Deu para, olha só aqui. Olha aqui. Deu uma mulher a uma mulher. Aí nós interpreta Filadélfia e Esmirna, né? Aí fala o nome aqui, filha do nome aqui, sacerdote de On, cidade do sol. A mulher está o quê? Está vestida com o sol. Tá vendo? Depois José saiu a inspecionar toda a terra do Egito. 46, José tinha 30 anos quando se apresentou diante de Faraó, rei do Egito. E José deixou a presença do Faraó e percorreu toda a terra do Egito. Agora fala aí, meus irmãos. 30 anos. Entendi. 30 anos, quando ele adentrou o corpo, a saia começou a percorrer a terra do Egito, as tendas, os corpos, os irmãos estão entendendo, entendeu? E ele é a mulher, a condição da igreja, que você acabou de falar, ele já estava aqui, por isso que fala no 46, José tinha 30 anos, como nós estamos falando aqui, ali entrou o Espírito dentro no corpo, ali o papai tinha 30 anos, tinha 30 anos quando se apresentou diante de Faraó, rei do Egito, e José deixou a presença de Faraó e percorreu toda a terra do Egito, mostrando que percorreu toda a terra. Quando deixou ali a condição, papai, depois ele morreu, a condição é agora ele percorreu toda a terra. Vocês entenderam? Toda a terra. Então, se entendeu? Então o que foi que falou, que o irmão falou? Que o Espírito, quando entrou no corpo, entrou no corpo também numa representação pós-madeira, ele foi no inferno, foi no seio de Abraão, e lá em cima desceu de volta. Mas entrou no corpo com quantos anos? 30 anos. Na imersão de papai alto. Quando ele fez 30 anos, veio o Espírito, aí foi imersão. Porque ele foi imergido na Páscoa, não foi? Esse é meu filho, hoje te gerei. Aí fala assim, José tinha 30 anos, quando se apresentou diante de Faraó. Faraó representa Ial aqui. O rei do Egito, rei de toda a terra. E José deixou a presença do Faraó e percorreu a terra do Egito. Depois teve o ministério e Ial voltou para a luz inacessível. E ele percorreu o Egito, toda a terra. Entenderam? Muito, nossa, tremendo, né? Durante os 7 anos de abundância, a terra produziu copiosamente. Ele reuniu todos os víveres, o trigo excedente dos 7 anos, que houve grande fartura sobre a terra do Egito. Depositou nos armazéns construídos em todas as cidades egípcias. Em cada cidade ele armazenava os cereais colhidos nas lavouras de redondeza. Foi essa maneira que José estocou tanto mantimento que desistiu de ficar pesando e contabilizando as cifras. A quantidade ia além da medida, porém parecia como a areia do mar. Aí tudo bem. Aí, irmãos, não vou continuar, que já tem 1 hora e 30 minutos. Aí a gente vê ali que esse momento que ele reuniu o alimento é o momento de agora, que ele está estocando o alimento, né? Vai guardar o alimento para o tempo das vacas magras, ok? Então todo alimento que nós guardar, tanto físico quanto material,
o físico quanto os estudos, eles vão ser usados no tempo das vacas magras, né? Inclusive, até que seja a quantidade que nós guardar de alimento físico, vai ser necessário para nossos irmãos. Por quê? Porque quando o papai multiplicou o pão, só tinha 5 pães e 2 peixinhos. E deu e sobrou, né? Pode falar, irmão Alberto. Durante 7 anos de abundância, a terra produziu copiosamente. Quer dizer, 3 anos e meio aqui e 3 anos e meio continuamos lá em cima, com abundância, que é uma vez o papai falou. Ele falou assim, nós temos 3 anos e meio de abundância aqui, quando nós sobe, mas os 3 anos de abundância, por quê? Porque os 3 alimentos que ficaram aqui em 1260 vezes era grande tribulação, e do outro lado nós esperamos em abundância, aqui ainda fala em dobro, aqui ó, a terra produziu copiosamente. Quer dizer, dobradamente, quer dizer, tanto aqui como em cima, quando nós sobra aqui, sobe lá. Exatamente. Os 7 anos, né? Os 7 anos representam uma plenitude de um tempo. Uma plenitude de um tempo determinado por Yahweh, entendeu? Assim seja, irmãos? Assim seja. Gratidão, papai. Depois a gente continua aqui na história, a gente vai falar um pouco dos irmãos, né? De José, que depois eles aceitam, né? Você vê que José acolhe eles novamente, né? Isso tem um sentido espiritual. Mas vamos ficar por aqui, que já tem 1h e 30 minutos, tem que fazer as pautas ainda. O nome de Alcha. Os irmãos gostaram? Oi. Gratidão. Vamos agradecer então, o nome de Alcha. Grato a Alcha, grato a Yahweh, grato a Alcha, grato a Yahweh, grato a Alcha, grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do papai Alcha. Assim seja.